Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Muito frio, né? Então vamos esquentar um pouquinho a cabeça. Bora para a aula de hoje, revisão do módulo 3. O módulo 3, então, abordou os conceitos de mito, lenda, fábula e conto de fadas, que parecem histórias para crianças, e vocês já estão deixando essa fase, entrando na adolescência, mas não é bem assim como nós veremos na aula de hoje. Está muito interessante. Muitos de vocês tiveram dificuldade com esse módulo, porque realmente ele não é fácil. Então, eu espero que todas as dúvidas desapareçam com a aula de hoje. Prestem atenção e anotem caso alguma dúvida surja durante a explicação. E aí me pergunte no particular. Sendo boa a dúvida, eu repasso para todos a explicação na aula que vem. Mito é uma história que explica algo do mundo e não tem base científica. Não tem a preocupação do que é verdade no mundo real ou possível ao ser humano. No mito, a mensagem passada é a coisa mais importante. Os mitos foram usados em todas as sociedades para explicar o que ainda era inatingível ao raciocínio do ser humano. Por exemplo, como uma pessoa poderia explicar o que é o Sol? De onde ele veio? Por que o Sol fica visível só uma parte do dia? Por que chove? Por que venta? Bem, há 10.000 anos atrás, quando nem existia uma linguagem direito, quando os conceitos de país, nação, cidade nem existiam, como explicar a vida? De onde você veio? Os mitos podem explicar coisas concretas, como a lua, a água, o trovão, os animais, e também coisas abstratas, como o amor, a paixão, o vento, aquilo que você não pode tocar, não pode ver, mas sente. Isso é abstrato. Uma boa história mitológica deve ter aventura, personagens marcantes como deuses, heróis, vilões. Os mitos utilizam-se desses personagens para construir suas narrativas, como a deusa do amor, o deus da guerra, o deus do trovão. Atrás do mito sempre existe uma verdade, um princípio ou uma lição. Quero interromper a aula para falar de algo muito importante. O sexto ano é a sala que mais assiste às aulas de filosofia, porém, uma das que menos entrega tarefas. E entre os que entregam, metade tem mandado de qualquer jeito, mandado cópia literal do Google, sem se preocupar em estudar. Bom, um aviso a vocês. O professor já sabe a matéria. É o estudo de vocês que está em jogo, a formação de vocês. Você tem que estudar para você aprender, e não para demonstrar para o professor que você fez tarefa. Isso é o de menos. Você tem que aprender. Esses conteúdos são úteis para você. Não tem nada inútil na escola, senão não teria sido passado para você. Bom, essas dicas que eu estou passando agora são para todas as tarefas de todas as matérias. Preste atenção. Não copie exatamente o texto que está na internet. Ao entregar a tarefa, capriche na letra, faça uma letra legível. Se o professor não entender sua letra, como ele vai corrigir? Dar sua nota? Ao enviar a foto, tire uma foto bem tirada. Acenda a luz. Eu tenho recebido fotos escuras. É difícil assim para o professor. A gente quer ajudar vocês, mas tem que ter a contraparte.
E o mais importante, quando fizerem uma pesquisa, cite a fonte, ou seja, de onde você tirou aquela informação. Coloque o endereço completo do site, porque o professor vai verificar. E essa regra última vale até o final da faculdade. Por isso é bom você aprender logo. Um exemplo. Você fez uma pesquisa sobre mito. De onde você tirou aquela informação? Ah, eu tirei do canal Conhecimentos da Humanidade. O site é esse aí que está embaixo, ó, completo. www. Parará. É assim que você faz um bom trabalho de todas as matérias, não é só de filosofia. Esse é o último recado que eu vou dar sobre tarefas. A tarefa número 1 refere-se ao mito que acabou de ser explicado. Quero que você pesquise e depois descreva. Descrever é contar. Descreva a história de 2 mitos, no mínimo de 5 linhas para cada mito. A seguir, escreva o nome, apenas o nome, de 5 personagens míticos. Quem são os personagens míticos? Podem ser deuses, divindades, heróis, semideuses. Só preciso do nome. E a lenda? O que é a lenda? O que diferencia a lenda do mito? A lenda está mais próxima de nós, inclusive na atualidade. Você certamente conhece alguma lenda urbana, não conhece? A lenda retrata alguma coisa, algum acontecimento ou fato em determinada comunidade. Pode ser que uma coisa antiga ou atual aconteceu naquela cidade, com aquele povo, naquele bairro, naquela escola até, e acabou gerando algum tipo de inquietação, de surpresa, de estranhamento. Algo mexeu com as pessoas daquela comunidade. Um exemplo é o ET de Varginha. Criou-se uma lenda de que havia o ET. Várias pessoas afirmaram que viram o ET. Outros disseram que até conversaram com ele. Tudo isso sem comprovação científica. Mas as pessoas continuam falando sobre isso. O fato é que a lenda sempre mistura um pouco de realidade com um pouco de imaginação. Algo que realmente aconteceu acaba recebendo elementos que, de alguma forma, estão na imaginação das pessoas. Lembra daquela brincadeira de quem conta um conto aumenta um ponto? É como o telefone sem fio. Fala uma coisa, vai passando de pessoa em pessoa, chega na última pessoa da roda, a história já está totalmente diferente. É mais ou menos isso que acontece. A lenda, então, mistura fantasia e realidade. Tem personagens reais e personagens imaginários. O que ela tem de importante? Ela reflete os medos e preocupações de uma sociedade num dado momento histórico. A tarefa número 2, quero que você pesquise e depois me conte em detalhes 2 lendas, no mínimo de 5 linhas cada lenda. Quando o professor diz mínimo, não quer dizer que você tem que esticar a letra até que dê exatamente 5 linhas. É no mínimo. É daí para mais. Quanto mais você escrever, mais você desenvolve o seu raciocínio e mais o professor te dá uma nota melhor. Agora as fábulas. O que são fábulas? São histórias curtas, onde os personagens são plantas ou animais, onde a presença humana pode nem ocorrer. Os personagens possuem características do ser humano, como gestos, jeito de falar e também características associadas aos animais pelos humanos. Por exemplo, a raposa. Quando o personagem é uma raposa, qual a imagem que nós formamos?
Qual a imagem que o ser humano tem de uma raposa? É um animal que demonstra esperteza, inteligência, sagacidade. E o lobo? Se tem um personagem da história que é um lobo, como é que você imagina que esse lobo seja? É um lobo que tem uma certa maldade, que ele vive espreitando no silêncio da noite. Entre aspas, é um personagem mau. Na fábula, essas características dadas por nós humanos àquele animal são usadas para contar a história. As fábulas trazem sempre uma lição de moral, um ensinamento. Em geral, os animais produzem uma abertura nas defesas mentais dos adultos. Assim, quando você vê uma fábula, um desenho animado, ele é muito mais voltado para um adulto e um jovem como você do que para uma criança. Os psicólogos dizem que esse método de transmissão de conhecimento é muito eficiente, porque os adultos, em geral, tendem a achar que sempre estão certos, que não precisam mudar nada. E essa forma de ensinamento, já que a fábula tem sempre uma lição de moral, é bastante eficiente com adultos e adolescentes. A fábula, eu acho que talvez esteja muito mais próximo de vocês, porque é uma riqueza muito grande de bons longas-metragens animados. Quero que você escolha apenas uma fábula e descreva as características humanas que foram associadas a cada personagem da fábula que você escolheu. Como o exemplo que eu dei, característica humana associada ao lobo. Alguém mau, alguém que vive nas sombras. Característica de uma abelha, sempre trabalhando, sempre vivendo junto, em grupo, acordando cedinho. São características que os humanos associaram àquele animal. Também pode ser uma planta. Lembra do Senhor dos Anéis, que as árvores andavam? Quero que você escolha então uma fábula e conte, descreva para mim os personagens que receberam características humanas. Depois, escreva qual foi a lição de moral da fábula que você escolheu. Você viu na explicação agorinha. Toda fábula tem uma lição de moral. Qual a lição de moral? No mínimo de 3 linhas. Por último, os contos de fadas. Por ser um gênero que vocês conhecem muito bem desde pequenos, vou trazer informações de 2 especialistas na análise dos contos de fadas. 2 doutoras em linguística e psicologia. Vejam só o que elas dizem sobre os contos de fadas e que até a aula de hoje, você achou que eram bobagens, que você deveria deixá-las para trás. Uma outra coisa importante que eu queria falar é sobre a função das histórias e dos contos de fada na vida das crianças. Se a gente for reparar bem, nenhuma das histórias tem a mãe. A única mãe, ou as 2 únicas que aparecem são a mãe do Chapeuzinho Vermelho, que só manda ela não ir pela estrada da floresta, que ela não obedece. E a mãe nunca mais aparece. E a mãe da Bela Adormecida, que continua viva, mas ela nunca abriu a boca na história. O pai é que manda quebrar todas as rocas e tal, mas a mãe não aparece. E aparece na figura de mãe, geralmente, as madrastas. Isso não é à toa. A mãe não está na história exatamente para que eu queria, e é importante que não esteja, exatamente para que a criança comece a partir daí, dessas fantasias, começar a construir
a sua autoconfiança, o seu poder de autorregulação, de lidar com as coisas. Olha, as coisas são assim. E aí a criança vai crescendo, vai se tornando independente. Quando a criança pede para repetir 1000 vezes a mesma história, que a gente não aguenta mais, e a criança ainda quer, ela quer elaborar essa questão da autonomia. Por isso é que o ideal de mãe é a mãe suficientemente boa. É aquela mãe que, embora permita que a história aconteça, acolhe depois, quando precisar. Igual o Procurando Nemo. Quem procura o Nemo é o pai. A mãe já não existia, senão o Nemo não teria sumido. Né? Então, essa função materna de proteção, de acolhimento, ensinar a criança que ela agora tá tudo bem, passou. Isso é muito a função da mãe. E também por isso é muito importante ler histórias, contos de fada para as crianças, porque é assim que elas vão elaborando as suas questões, as suas angústias, os seus conflitos. Será que é bom contar contos de fadas para as crianças? É muito bom e eu vou explicar por quê. Muitos estudiosos têm se dedicado a pesquisar a importância do contos de fadas na formação das crianças. Marie-Louise von Franz, que é da linha junguiana, tem um trabalho muito bonito, e eu quero destacar aqui Bruno Bettelheim, que é um austríaco, que é, vamos dizer assim, um dos pioneiros nos contos de fadas, na análise dos contos de fadas para crianças. O Bruno Bettelheim, ele destaca que os contos de fadas fazem muito bem para a criança, porque eles consolam a criança e porque eles dão esperança. Porque a criança se identifica com aquele personagem que normalmente é muito frágil. O protagonista dos contos de fadas é uma pessoa frágilzinha e que luta contra um mal muito grande e depois, com a ajuda de elementos mágicos, consegue chegar ao final feliz. Mas antes de continuar o assunto, eu quero perguntar para você sobre a antiguidade dos contos de fadas. Então vamos pensar assim, por exemplo, um conto como Cinderela. Quantos anos você acha que tem Cinderela? Algumas pessoas acham até que foi a Disney que inventou Cinderela, que é um roteiro inventado pelos estúdios Disney. Não. Cinderela é uma história muito antiga. Existe um registro chinês de antes de Cristo. Você imagine que essa história tem mais de 2000 anos. Ela está no mundo faz 2000 anos. E por que motivo teria sobrevivido tanto tempo? Ela sobreviveu tanto tempo porque ela fala de coisas essenciais humanas. Então vamos lembrar um pouquinho da história. Cinderela é uma história, nem preciso dar muitos detalhes, porque você conhece, é uma história que faz sucesso no mundo todo, como literatura, como teatro, como cinema, está sempre em cartaz. É uma história de uma das histórias mais queridas que existe no mundo todo. O que é essa história? De uma menina que é maltratada pela madrasta, que tem 2 irmãs que também a maltratam, e ela passa o dia inteiro quase que como escrava, fazendo serviços domésticos. E aí então, ela tem a oportunidade de ir a um baile, e o príncipe se apaixona por ela, e eles se casam e vivem felizes para sempre. O que tem essa história de tão especial? Ela trata de uma questão essencial humana, que é a realização do sonho impossível. Imagine que um dia você está ali trabalhando numa condição de humilhação, de cansaço, de esforço, de muito sofrimento, e no outro dia você é escolhida pelo príncipe e vai passar a reinar, se tornar a pessoa mais importante do reino. Quando a gente joga na Mega Sena, é isso que a gente está querendo: amanhecer rico, realizar um sonho impossível. Por que a criança se identifica com a história da Cinderela? Porque ela vê aquela mocinha sofrendo, sendo humilhada, e ela pensa, claro que inconscientemente, que ela também sofre, mas não sofre tanto quanto aquela mocinha que é realmente super maltratada. E essa mocinha tem direito ao final feliz, então ela também tem direito ao final feliz. Então, quando nós estamos no universo dos contos de fadas, nós estamos falando de questões internas, não é do mundo objetivo.
Aliás, uma crítica muito grande que se tem aos contos de fadas é sobre o final feliz. Porque diz assim, não, as pessoas ouvem muito essa história de final feliz e de príncipes encantados, e as pessoas querem então, ficam aguardando o príncipe encantado. Não, não é isso. O universo dos contos de fadas tem a ver com a esperança de dias melhores. Pode ser que a ajuda venha mesmo de uma área externa, alguém que venha te ajudar. Mas pode ser que o recurso para resolver esse seu conflito interno venha de dentro. Quer dizer, o seu crescimento, o seu amadurecimento é que vai fazer com que você viva mais feliz. Que bom que a gente possa ter ajuda externa para resolver os nossos problemas. Como é bom a gente se sente ter a solidariedade dos outros. Mas às vezes a solução está dentro de nós mesmos. Então é isso que os contos de fadas podem reforçar na criança. Então o crescimento dela, o amadurecimento dela é que vai fazer com que ela mesma se salve, que ela mesma se resgate. E o importante é que daí ela tenha esperança e uma visão otimista de que ela vai ter um final feliz. E a última tarefa, só para descontrair, para relaxar, já que hoje você trabalhou bastante, volta lá no primeiro slide e organiza as imagens, porque eu coloquei imagem A, B, C e D. Descreva qual gênero literário ela pertence, se é fábula, se é mito, se é lenda ou se é conto de fada. Essa é facinho, hein? Um abraço, até semana que vem.